Senhor presidente, senhoras e senhores senadores e senadoras, bem, na pauta de hoje, nós temos aí uma emenda constitucional que insere no artigo 205 da Constituição Federal a expressão educação é vetor de progresso do país. O artigo 205, ele fala que a educação é direito de todos e dever do Estado e da família. Agora, então, será complementado por esse termo, é vetor do progresso do país. Acho ótimo. Não sei até que ponto isso vai resolver a situação, porque o que falta na educação é vontade política realmente de investimento, de priorizar a educação como prioridade total, como aconteceu em vários países hoje desenvolvidos. E também tem uma medida provisória, a medida provisória 1291, que trata do Fundo Social, flexibilizando o uso do Fundo Social, que tive o privilégio na época da votação dessa lei, de colocar uma emenda e aprovar, destinando 50% do Fundo Social para a educação. E aí, por essa medida provisória aqui, há uma flexibilização de utilização desses recursos, o que me preocupa muito, porque a educação já está bastante comprometida em termos de recursos. Quando se fala em cortes, toda vez sobra para a educação, principalmente a educação básica, né? Porque o volume de recurso maior está na educação superior, que é competência da União. Então, mais uma vez, a gente enfrenta aqui um discurso fácil, unânime de que a educação é prioridade, mas na prática, quando você observa, sempre há um jeitinho de reduzir os investimentos. E falar em educação, a gente fala muito sobre o futuro do Brasil, mas muitas vezes algumas pessoas esquecem que esse futuro começa na educação. A educação é a principal ferramenta de mudança e eu sou prova viva disso. Estudar abriu as portas para que eu, que cheguei em Brasília ainda muito jovem, 13 anos, me tornasse contador, auditor, professor, juiz do trabalho, fui secretário por 2 mandatos, deputado distrital, deputado federal, e hoje estou aqui no Congresso como senador. Foi tudo graças à educação, que foi como conquistei todas essas oportunidades. E se todos nós reconhecemos a importância da educação, então todos reconhecemos que a educação não pode ser política de governo, ela tem que ser política de Estado. O que, lamentavelmente, a gente vê a cada governo mudanças. Eu que fui secretário de Ciência e Tecnologia, mas trouxe educação profissional na época em que fui secretário, percebi claramente isso. Vim para o Congresso, fui o presidente da comissão que aprovou o novo ensino médio. E na proposta que aprovamos, a gente deu 5 anos para implementação. O que ocorreu? Mudou o governo, acabou. Eu, como estudante, cheguei a fazer o meu ensino médio com a educação profissional. Naquela época, nos anos 70, todos os alunos tinham a opção de fazer o curso técnico ou o curso científico. Hoje não. Hoje os jovens não têm oportunidade de fazer educação profissional. Como deputado, nós aprovamos aqui o Pronatec, que foi uma febre no momento do lançamento. Depois o próprio governo Dilma não pagou as instituições e o programa acabou que não foi mais incrementado. Tive a oportunidade de apresentar emendas para que o Sistema S pudesse também dar a qualificação profissional. Foi uma luta, porque o governo atual, que na época lutou muito para que as universidades, as faculdades, o Sistema S não pudesse receber recurso para a educação profissional. Então, é um contrassenso muito grande. Viemos aqui, aprovamos, então, a educação profissional
e a gente percebe, inclusive no Fundeb, eu fui o relator do Fundeb aqui nessa casa ainda como senador, onde colocamos mais recursos, 26% a mais para a educação infantil e educação profissional, porque hoje, no Brasil, nós não conseguimos atingir ainda 11% dos jovens fazendo curso técnico. Se você pega a Alemanha, Coreia, Japão, os países desenvolvidos, todos eles, 60% dos jovens fazem educação profissional. Aqui, 22% conseguem entrar numa faculdade e 78% dos jovens ficam à mercê do tráfico porque não foi qualificado, não tem educação profissional e não consegue entrar numa faculdade. E aí fica essa geração nem que não estuda e também não trabalha. Então a gente vê essa educação como política de governo sendo alterada a todo momento, sabendo que educação é de médio e longo prazo. E vai ficando para trás. Cada vez mais a gente percebe o caos que está na educação. Porque governos vêm e vão e suas políticas mudam de acordo com o ânimo do presidente do momento. Mas se tratamos como política de Estado, garantimos que essas conquistas sejam protegidas, independente das mudanças de governo. Por exemplo, estudo internacional de uma revista científica publicada agora na Gazeta do Povo mostra que o modelo das escolas cívico-militares contribui para a melhoria do desempenho e redução da violência escolar. Mas o atual governo PT é contra as escolas cívico-militares e tenta acabar com o que já sabemos que funciona. Se escola cívico-militar fosse uma política de Estado, o atual governo não poderia, toda hora, tentar acabar com o que dá certo. E vimos hoje, sessão solene do Corpo de Bombeiros na Câmara, que participei, o melhor IDEB da educação aqui do DF, do ensino fundamental, ensino médio, foi exatamente da Escola Dom Pedro, do Corpo de Bombeiro. E o resultado das escolas cívico-militar é só olhar o IDEB e comparar com as demais escolas e ver realmente a resposta da crítica à escola cívico-militar. Aquelas que existem disciplina, como acontece na escola cívico-militar, o rendimento é muito maior. Eu fui professor a vida toda, acho que não conseguiria hoje dar aula com esse clima nas escolas, onde os alunos não respeitam mais os professores. Então, na escola cívico-militar, pelo menos, você tem hierarquia e disciplina, que favorece, evidentemente, o ambiente escolar. Então, não basta só falar, temos que fazer. E se depender de mim, eu faço. Assim como fiz quando criei em 98 aqui o Cheque Educação, que depois virou o ProUni. Em 2004 nasceu o ProUni, exatamente da mesma forma que fizemos com o Cheque Educação. Lançamos depois o Bolsa Universitária, da mesma forma, como contrapartida na escola pública, 20 horas de contrapartida, colocando realmente, compatibilizando o curso com a sua atividade na prática na escola, no contraturno. Fizemos lá rompendo barreiras também para as pessoas com deficiência. Defendemos muito aqui, mesmo como deputado e como senador, caminho da escola para as unidades rurais, que a maioria aqui não tem asfalto, não tem infraestrutura. Trabalhei como deputado aí no passe estudantil, passe livre estudantil. Fui o relator do Fundeb, como disse aqui, e sempre defendi e coloquei recursos para a educação de tempo integral, para construção e reconstrução e reforma de escolas. Se precisar, vamos repetir até aprender. A educação é a principal ferramenta de mudanças. Somente com o ensino nós vamos fazer o Brasil deixar de ser um país do futuro para se tornar um país do presente, para quem precisa de oportunidades, que são os nossos jovens. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado. Obrigado, senador Exalci. Senador Esperidião, o senhor não vai falar? Então, tá bom. Então, senadora Damares, é a senhora.